E hoje nós vamos então começar uma série nova que tem por título Plenamente Curados. Diga, eu sou plenamente curado. É isso aí. Eu quero a partir dessa série trabalhar com a igreja um assunto que é fundamental, primordial, para que a gente possa crescer no entendimento e na revelação de que naquela cruz, assim como Jesus nos salvou, nos remiu, nos redimiu, diz a Bíblia que Ele também nos curou. Diz a Bíblia que Ele também nos sarou. A Bíblia chega a dizer que assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Nós podemos reinar em vida e desfrutar de uma vida de saúde em Jesus. E nós não precisamos ter receio ou qualquer medo de professar essa fé, porque ela está baseada na obra completa, consumada, maravilhosa de Jesus. É uma obra que está disponível para nós e todos quantos se posicionarem em fé para crer, podem desfrutar de uma vida de saúde plena, de uma vida de saúde perfeita. Amém, pessoal? Quantos creem aqui comigo? Esse é um tema que costuma, assim, levantar muitas questões, muitas dúvidas, e eu quero, durante essa série, responder algumas questões sobre esse assunto, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa amadurecer no conhecimento genuíno da verdade absoluta da palavra, que afirma que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. A gente pode se posicionar crendo na verdade da palavra e desfrutar sim de uma vida abençoada, desfrutar de longevidade, desfrutar de saúde. Não uma saúde que flui do nosso esforço natural ou até do nosso esforço físico, por conta de boa alimentação, por conta de exercícios, o que é muito bom, e a gente precisa cuidar do nosso corpo. Mas eu estou falando de uma saúde que é sobrenatural. Quando nós nos exercitamos, quando nós temos uma boa alimentação, cuidamos do nosso corpo, a gente tem uma boa forma, isso é muito bom e a gente precisa cuidar disso, estar atento a isso. Mas eu quero falar de algo que é ainda superior, uma saúde sobrenatural que flui do favor de Deus para com as nossas vidas. Você pode, com boa alimentação, você pode, com exercícios físicos, adquirir uma excelente forma, mas saúde sobrenatural, só crendo em Jesus, que levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? Eu quero que a igreja cresça no conhecimento e na revelação disso. E eu já estou profetizando um tempo de milagres aqui neste lugar. Eu estou profetizando um tempo de milagre. Milagre que vem de quê? Milagre que vem da revelação e do entendimento de que nós já fomos sarados naquela cruz. E aí o nosso corpo físico, o nosso emocional, a nossa mente vai se alinhar com o que a palavra diz, que nós já somos curados em Jesus. Diga assim, eu sou plenamente curado em Jesus. Isaías, nosso texto base, profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, eles dizem assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Diga, eu fui sarado. Antes de entrar no texto em si, esse texto que nós lemos, texto base, Isaías 53, o capítulo da redenção, eu quero deixar aqui com você duas bases fundamentais para que a gente possa se estabelecer nessa verdade e conseguir extrair disso aqui entendimento e revelação plena do que a Bíblia quer dizer sobre o fato de sermos sarados, curados em Jesus. Amém? A primeira coisa que eu quero já deixar para você de alicerces de base é que a mesma obra que nos remiu, a mesma obra que nos redimiu, a mesma obra que nos justificou, a mesma obra que nos salvou, também nos curou em Jesus.
É muito importante você entender isso. Jesus não foi à cruz e em um ato de entrega, de substituição, nos salvou. E aí precisou de um outro ato para que ele nos justificasse. E depois precisou de mais um outro ato para que ele nos redimisse de toda a maldição. Depois um outro ato para que ele tirasse de nós toda a condenação e a cura. Não, a Bíblia fala que um único sacrifício, um único ato, o sacrifício de Jesus naquela cruz, a entrega do Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus nos redimiu para sempre. Um único sacrifício. Não era como acontecia na antiga aliança, que eram necessários sacrifícios após sacrifícios. Inclusive sacrifícios anuais, que iam renovando o perdão de Deus e o favor sobre as pessoas. Não, a Bíblia fala que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, completo, único, que nos alcançou com toda a sorte de bênção. Então eu quero que você entenda, quando nós falarmos, e daqui para frente, alguns domingos, nós vamos falar sobre a realidade de que nós somos perfeitamente curados em Jesus. É assim que nós somos em Jesus, segundo a palavra. Eu quero que você tenha em mente que a mesma obra, se você tem fé para crer que você é salvo, se você tem fé para crer que você é remido e redimido, perdoado, você pode usar essa mesma fé para crer que você também é curado e sarado. Porque no mesmo pacote, porque no mesmo ato, Jesus redimiu você, remiu você, justificou você e curou você naquela cruz. Quantos creem, digam amém. Digam amém, eu creio. A palavra salvação, ela vem do grego sotéria. E sotéria vem de uma outra palavra que é sozo. Diga sozo. E sozo significa o seguinte: salvo, curado, próspero, genuinamente liberto, pleno, abençoado, uma família abençoada. Sozo significa salvação, cura, prosperidade, genuína libertação, plenitude, vida abençoada, família abençoada, a vida abundante que Jesus disse que veio para nos dar. Sozo é isso, não apenas salvação. Quando você olha para a palavra sozo, e eu quero que você tenha em mente que a salvação de Cristo, ela vai muito além do que apenas te levar para o céu, ou viver uma eternidade com Jesus. Ela vai muito além do que isso. A salvação em Cristo, ela é um pacote completo, que conferiu a nós genuína libertação, conferiu a nós justificação, conferiu a nós provisão para todos os dias, e conferiu a nós saúde plena em Jesus. Diga, eu tenho a saúde que flui do corpo de Jesus, que flui do sacrifício de Jesus. Se o sacrifício de Jesus por nós apenas nos salvasse, já seria suficiente, já seria muito bom, pessoal. Se a gente nessa vida vivesse com tudo quanto é mal, mas fôssemos salvos, já seria bom para a gente. Mas Deus é tão bom, diga, Deus é tão bom. Deus é tão bom que no pacote da salvação, Ele não incluiu apenas você viver com Ele eternamente, você ser salvo e ir para o céu. Ele incluiu uma obra completa, consumada em Jesus, que nos atribuiu justiça, perdão pleno, nos atribuiu provisão, genuína libertação, plenitude da graça, uma vida zoe, abençoada, a vida do próprio Deus em nós, e cura perfeita para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo físico. Diga amém, eu creio. É bem comum e há muitas resistências em relação a esse tema, mas nós vamos trabalhar aqui durante alguns domingos, e eu quero que a igreja tenha revelação e entendimento de que em Cristo nós podemos desfrutar de uma saúde que é sobrenatural. Não é à toa que Isaías, 700 anos antes de acontecer o que aconteceu com Cristo naquela cruz, Isaías já via o sacrifício de Jesus, Isaías já via o legado de Jesus e o que Ele iria fazer por nós. E se você olhar os termos, os verbos, os tempos verbais utilizados no texto que nós lemos, ele fala já no passado. Ele tomou, ele levou, ele carregou, ele fez. Nós fomos completamente sarados, porque profeticamente ele já via o que em Cristo Deus iria dar para nós gratuitamente.
salvação, genuína libertação, perdão completo, cura, saúde perfeita que flui, sabe, de Jesus. Você pode depositar a sua fé nisso? Você tem coragem de crer que o que a palavra diz é verdade? Você tem ousadia em seu espírito de crer e se posicionar que o que a palavra diz sobre nós é a plena verdade? Eu creio. Eu vivo pela fé, eu estou firmado na palavra, eu ando pela palavra, eu me movo pela palavra. É disso que nós vivemos, que a sua fé esteja plenamente apoiada no que a palavra diz sobre você. E uma das coisas que a palavra diz sobre você é que você foi curado plenamente em Jesus. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. Escute aqui uma coisa, não faz sentido algum nós sermos curados em nosso espírito e na nossa alma, nas nossas emoções ou no nosso corpo físico, a gente viver uma vida miserável. Não faz sentido algum. Deus nos curou em nosso espírito, Deus nos salvou em nosso espírito, nos libertou em nosso espírito, mas na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente vive uma vida miserável. No nosso corpo físico, a gente vive penando de doença em doença. Não faz sentido, pessoal. Diga assim: eu sou plenamente curado, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Eu sei que há muita resistência sobre isso, tem muitas perguntas sobre isso, muitas questões sobre isso, mas a gente quer desenvolver, trabalhar esse assunto para que a igreja cresça e tenha revelação disso. Porque quanto mais revelação e entendimento disso, você não vai pegar isso com tua mente, tá? Mas com teu espírito você vai pegar isso. E eu quero profetizar um tempo de curas milagrosas a partir daqui. Um tempo de curas milagrosas, de mudança na saúde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de quê? A partir da revelação e do entendimento de que o que a palavra diz sobre nós é a pura verdade. Nós fomos plenamente curados em Jesus. Veja o que Mateus 11, versículos de 1 a 5 dizem assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando interpelam Jesus para perguntar para ele: você é o Messias mesmo? Ou será que nós devemos esperar outros? Você concorda que Jesus poderia responder de diversas formas essa pergunta, inclusive dizendo: creia e vejam o que eu tenho feito, eu sou Jesus, eu sou o Messias. Mas ao invés de dar uma resposta assim direta, Jesus dá uma resposta chamando a atenção daquelas pessoas que estavam perguntando sobre ver, observar ele em ação. E ele diz: vocês têm alguma dúvida? Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos. O que vocês querem mais? Vocês podem ver que nessa frase, nessa resposta de Jesus, ele poderia usar de várias coisas para falar sobre o Cristo, o ungido, a missão dele, e a ênfase dele aqui é mostrar que ele veio, dentre diversas coisas, para curar. A resposta dele foi: observem e tirem suas conclusões. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. Eu quero que você creia com todo o seu coração que Jesus nos salvou por completo. A salvação é um pacote completo, uma obra consumada que inclui a cura do seu espírito, da sua alma e do seu corpo físico.
Quantos podem crer nisso? Isso é uma base, a primeira base que eu quero deixar para vocês. A mesma obra, diga, a mesma obra que me remiu, redimiu, justificou em Jesus, diga, também me sarou completamente. A segunda base que eu quero que você entenda, que você tenha revelação, quando nós falarmos de cura, é que essa obra foi completa, consumada, está vigente, é para nós hoje, é para nós agora. Quantos podem crer nisso? João 19:30 diz assim, Jesus na cruz, suas últimas palavras, uma das últimas frases de Jesus na cruz, diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Diga, está consumado. Essa palavra aí é tetelestai, ele bradou, tetelestai! Tetelestai significa consumado, liquidado, tudo pago, completo, não há dívidas, não há débitos. Está consumado. Eu sei que tem muitas pessoas que querem ajudar Jesus na obra dele, como por exemplo, ajudar Jesus com quebra de maldições, porque não conseguem crer que ele se fez maldição e que toda a maldição ficou retida na cruz. Aí a pessoa faz 7 semanas de quebra de maldições, esse tipo de coisa para ajudar Jesus, né? Mas se você apenas crê no sacrifício de Jesus, na obra completa, você sabe que a maldição ficou paralisada naquela cruz, não passou. O que passou foi a bênção para nós. Ele se fez maldição. Se você entender a obra substitutiva, você vai entender que ele se fez maldição e nele nós nos tornamos uma bênção. Ele se fez pecado e nele nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Ele se fez pecador e nós nos tornamos justos em Jesus Cristo. É uma obra substitutiva. Quando ele bradou tetelestai, não foi sem querer que ele usou essa palavra, que quer dizer está tudo completo, não tem mais nada o que fazer, está liquidado. Não foi sem querer, ele usou a palavra mais adequada para o momento. Não tem mais o que fazer, a não ser crer na obra completa, consumada, vigente para hoje em Jesus. Quantos podem dizer eu creio? Diga eu creio em Jesus. Eu vi uma pessoa falar uma vez assim, eu creio em Jesus, claro que eu creio em Jesus, eu conversei com ele hoje. Isso mesmo, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra. De posse dessas duas grandes bases, a mesma obra que nos sarou, nos redimiu, nos justificou, também nos curou, e que essa obra é perfeitamente completa, consumada, liquidada. Eu quero que você agora entenda, quando nós falarmos de cura a partir daqui, que você entenda e fique estabelecido nessa verdade que nós estamos falando, baseados numa obra consumada, completa, feita por ninguém menos do que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Amém, pessoal? Eu quero que você seja fortalecido nessa verdade. Voltando ao texto agora, de Isaías 53, de posse dessas bases, para que você tenha solidez em sua fé, entenda e tenha revelação. Voltando para esse capítulo da redenção, Isaías 53, nós vemos aqui expressamente a Bíblia falar, 700 anos de acontecer o que Jesus fez por nós naquela cruz. O profeta Isaías, um profeta messiânico, já falava sobre a nossa redenção. E aqui nesse ponto ele toca especificamente sobre dores, enfermidades, doenças. Será que esse texto é uma das perguntas que muitas pessoas fazem? Será que esse texto está se referindo de fato a doenças físicas? Ou o texto não se refere apenas a doenças na alma, doenças emocionais? E muitas vezes as pessoas têm essas dúvidas. Como se tivesse dúvida se Jesus tem algum poder, por exemplo, para interferir no seu corpo físico e te curar de uma doença física. As pessoas às vezes querem levantar alguns questionamentos sobre se esse texto está falando sobre doenças físicas ou só doenças emocionais. Não, na verdade ele nos curou em nosso espírito, nós fomos regenerados. Mas vai vivendo a tua vida aí, vai carregando aí essas enfermidades, vai carregando as doenças, vai vivendo, sofrendo aí, porque aqui na terra é só sofrimento. Só sofrimento, você vai definhando, mas um dia nós vamos reinar no céu.
enquanto a palavra diz que em Cristo nós podemos reinar em vida. Em vida, crendo que o que Ele fez está valendo, é para nós, é para hoje, pessoal. Muitas pessoas, então, se referem a esse texto como se fosse algo assim, só nossas emoções, da nossa mente. Até porque, se você for aos originais, aqui, você vai ver que as palavras utilizadas para cura, dores, enfermidades, são palavras que dão margem a tanto enfermidades físicas quanto enfermidades emocionais, na alma, sentimentais, enfim. E para mim é muito claro isso, é muito simples, porque eu tenho certeza absoluta que para nós está disponível toda sorte de cura, toda sorte, tudo, seja emocional, física, seja o que for. Mas eu quero usar a própria Bíblia para poder responder essa questão e aí consolidar você no entendimento e na revelação de que não há limite para Deus te curar. Não há limite no que Deus fez na obra dele. Essa obra foi perfeita e te alcançou no seu espírito, alma e corpo. E corpo. Nós vamos ver, por exemplo, esse texto, se você nunca percebeu, mas esse texto foi um texto citado no Novo Testamento em Mateus. No Evangelho de Mateus. Mateus citou esse texto que nós lemos aqui. Mas antes de ler o texto em Mateus, eu preciso te dar uma outra base para que você entenda, por exemplo, para quem Mateus escreveu o Evangelho. Você sabe, nós temos 4 evangelhos que descrevem a vida, a história de Jesus, né, os atos de Jesus, né, os feitos de Jesus, toda a vida de Jesus. Né? Nós temos 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos, pessoal? Vocês já se pararam para perguntar? Mateus escreve, é o primeiro evangelho, né? Mateus escreve, e o público-alvo de Mateus, ele escreve para os judeus, enquanto Marcos escreve para os romanos, enquanto Lucas escreve para os gregos, e João escreve, por exemplo, para a igreja de Jesus. Então é normal que você vai ver ênfases diferentes sobre a mesma história, sobre a história e vida de Jesus, mas com ênfases diferentes, para alcançar um público diferente. Mateus, um judeu, escreve para o seu povo, para os judeus. E aqui, ó, eu quero que você tenha também isso em mente. Mateus foi um dos 12 discípulos, né? Ele era judeu, inclusive era, segundo a Bíblia, cobrador de impostos. Por isso era considerado um traidor, porque você imagina um judeu que cobrava impostos do seu povo para dar para o Império Romano. Então ele era considerado um traidor por conta disso, né? Seu evangelho foi escrito objetivando alcançar os judeus, apresentando Jesus como rei, mestre, o Messias esperado. Por isso a ênfase de Mateus ao cumprimento do que fora predito pelos profetas. A palavra-chave, o termo-chave ou a frase-chave que você mais vai ver no Evangelho de Mateus é: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal e tal. Inclusive é um excelente exercício que eu sugiro a você. Na minha Bíblia, eu gosto muito de marcar, anotar, escrever. A minha Bíblia, no livro de Mateus, todas as vezes que há a citação, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, eu fui procurar a citação do profeta para poder fazer um check, né? Um cross-reference daquela citação, para que eu pudesse aprender mais. E aí, onde está escrito no Evangelho de Mateus, a referência sobre o que foi dito por alguém, por algum profeta, eu coloquei lá a referência, o nome do profeta, para eu ler quando eu precisar. Eu sugiro que você faça a mesma coisa, é muito legal. E agora sim, de posse dessas informações, vocês estão entendendo o cunho, a motivação do Evangelho de Mateus? Ok, pessoal? Ele precisava fazer isso por quê? Porque ele estava falando a judeus que estavam aguardando o Messias. Até hoje, aliás, muitos aguardam o Messias, porque não aceitaram, não receberam Jesus. E ele queria, no seu evangelho, mostrar que Jesus era o cumprimento das profecias, era o cumprimento dos profetas, era o cumprimento de tudo que estava escrito, para que aquele povo, o povo dele, pudesse entender e receber Jesus. Por isso ele ficava provando, ele sabia que os judeus, todos eles, pessoal, eles conheciam muito bem a lei e os profetas, eles conheciam muito bem. Então, quando Mateus ia falar com eles, ele sabia que ele precisava dizer: como fora dito pelo profeta tal, como estava escrito, como estava predito pelo profeta tal, para que ele tivesse credibilidade. Ok, pessoal? Agora vamos então ver, por exemplo, que Mateus usou esse texto aqui. Mateus se referiu ao profeta Isaías e ao momento em que ele fala que nós fomos curados. Vamos lá, vamos para Mateus então, no capítulo 8. O capítulo 8 de Mateus é um capítulo que tem uma sequência
de curas. Diga, sequência de curas. Vamos ler. Eu não vou ler o capítulo todo. Eu vou fazer um salto aqui, mas eu vou explicar o que aqui tem no salto, só para a gente ganhar tempo, e você pode conferir, né? Quando você estiver revendo a palavra, estudando na sua Bíblia, leia todo. Vamos ler primeiro o trecho de Mateus 8, versículos de 1 a 7. Esses versículos dizem assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um, diga, leproso. Doença física ou emocional, pessoal? Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe Jesus então: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus orienta para ele: olha, vai ao sacerdote e apresenta a oferta. A lei previa que o leproso, se ele fosse purificado, ele precisava apresentar-se ao sacerdote, e aquele sacerdote agora poderia de fato verificar que ele foi purificado e liberar ele para que ele voltasse a viver em sociedade, porque o leproso, ele vivia afastado, ele não poderia estar perto de ninguém para não contaminar as pessoas. Uma vez purificado, a lei previa que ele tinha que ir ao sacerdote, e o sacerdote que liberava ele, dizendo: ok, você está de fato curado. Ok, você está de fato curado. Só aí a gente já tira que o nosso sumo sacerdote, pegue aí no seu espírito, nosso sumo sacerdote, segundo a Bíblia, é Jesus. Ele já nos liberou há muito tempo, dizendo: vocês estão curados. Entrando Jesus em Cafarnaum, mas Jesus continua e agora entra em Cafarnaum, o texto vai continuando falando: chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Doença física ou emocional, pessoal? Paralítico e violentamente atormentado. Agora, doença física ou espiritual? Agora, uma doença emocional ou espiritual, atormentado. E Jesus lhes disse: eu irei e lhe darei saúde. Foi nessa hora aqui, aí o texto, né, esse texto que eu vou pular aqui agora, é a hora em que esse homem olha para Jesus e fala: não, Jesus, não, nem precisa ir na minha casa, porque eu sou um homem que exerço autoridade sobre os outros. E se eu digo para este vai, ele vai. E se eu digo para que ele vem, ele vem. Então basta você liberar uma palavra para mim e o meu servo já estará curado. Jesus olha para ele e fala: nem em Israel eu vejo uma fé dessa. Não é lindo, pessoal? Você já pensou se a gente, como esse homem aqui, olha para Jesus e se depara diante da Bíblia e diz em todas as situações da nossa vida: eu só preciso da palavra, só isso. Tem uma palavra, ok, eu já creio. Você já pensou? Sabe o que nós vamos viver? O que esse homem viveu: cura sobrenatural. Eu te convido a fazer isso. Passado esse relato que eu disse para vocês aqui, né? No versículo 13, Jesus diz ao centurião, né? Vai, como creste, te seja feito. Olha, Jesus enfatizando que o posicionamento de fé da pessoa é tudo que ele precisa agora para receber. Ok? Eu quero que através dessa mensagem você tenha a sua fé fortalecida, para se posicionar crendo que o que a palavra diz sobre nós é verdade. E a partir daí você possa desfrutar de milagres reais em seu espírito, alma e corpo físico. Vamos lá. Jesus disse: seja feito conforme você disse. E naquela mesma hora, o criado daquele homem sarou. E Jesus, entrando agora na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Cura emocional, espiritual ou física, pessoal? Ardendo em febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E aí, física ou espiritual? Espiritual, né? E com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos naquele lugar. Aí agora ele abre o leque dizendo: agora, meu amigo, toda sorte de enfermidade, ele curou a todos que estavam ali. E o 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse texto é claro, Mateus explicando para judeus
inclusive depois de uma sequência de milagres físicos, espirituais e emocionais, começando inclusive com lepra, paralisia, febre alta e toda sorte de enfermidade. Mateus, depois desse relato inteiro, diz: isso tudo que aconteceu aqui, pessoal, vocês conseguem ver? Isso tudo que aconteceu aqui, curar o leproso, curar o paralítico, curar aquele que estava endemoniado, curar aquele que estava com a febre muito alta, tudo isso que aconteceu, Mateus dizendo para ele, tudo isso que aconteceu, foi para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. Ele mesmo levou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então não tem margem, para qualquer que seja a pessoa dizer que o texto só se refere a doenças emocionais, ou a cura de nosso espírito, não tem margem. Mateus usou uma sequência de curas físicas, inclusive, para dizer que tudo aquilo aconteceu, para mostrar que o profeta Isaías tinha dito que ele levaria sobre ele tudo aquilo. Qual o nome da doença? Qual o nome da enfermidade? Que o inferno fica tentando nos tirar a paz, tentando, tirar a nossa alegria, levantando sintomas, doenças. Você pode dizer para esse sintoma, para essa doença: eu repreendo você em nome de Jesus. Eu te digo, caia hoje mesmo em nome de Jesus. Eu estou firmado na obra consumada, estabelecida em Jesus. Assim como eu fui salvo, eu fui plenamente sarado. Mateus resolve essa questão para a gente. Lepra, paralisia, febre, toda sorte de enfermidade. Eu quero dizer para você, nele nós temos todo tipo de cura, o que você precisar. Não coloque um limite em Deus. O limite está na nossa fé, isso aí sim. A Bíblia fala que Jesus, na cidade em que ele cresceu, ele não pôde fazer muitos milagres, porque não creram nele. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, a cidade que ele cresceu, porque não creram nele. Não tem jeito, se você não crê, ok. Mas eu estou pregando o evangelho da graça, o evangelho da cura, da provisão, que nos sustenta para que você creia em Jesus. E Jesus liberou para aquele homem: vai se fazer, vai acontecer como você disse, como você falou, como você crê. Então eu quero convidar você para estar do lado dos que creem, porque são vocês que vão viver milagres, milagres, milagres abundantes em nome de Jesus, na vida de vocês. Não tem limite, cai aqui agora. Toda questão em relação a, não é doença física, não, cai aqui toda a questão. A Bíblia explica, a própria Bíblia. Mateus deixa claro, depois de um relato tão contundente de curas físicas, espirituais, de tudo quanto é tipo. Nós temos em Jesus todo tipo de cura, aquilo que você precisa. Amém, pessoal? O texto desvendado. Diga assim: em Cristo, eu posso desfrutar de saúde plena, em meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Mais uma vez, não faz sentido crer que Ele nos salvou em nosso espírito e na nossa alma e no nosso corpo a gente vive em miséria. Não faz sentido, pessoal. A obra de Jesus, eu gosto de falar isso, a obra de Jesus é tão grande quanto Ele é. Você acha que Jesus é grande? Ele não ia fazer uma obra pequena. A obra dele é tão grande quanto Ele é. Ele é todo poderoso. A Bíblia fala que o nome de Jesus está acima de todo outro nome que se possa mencionar. E aí a gente não está falando agora de nome de pessoas, mas qualquer nome que se possa mencionar. Jesus é maior do que a paralisia, Jesus é maior do que a hanseníase, Jesus, muito maior, gostei, diga, muito maior. Jesus é maior do que qualquer sorte de enfermidade, Ele é muito maior. Jesus é maior do que o câncer, Jesus é maior do que a insuficiência renal, Jesus é maior do que os problemas de pele, Jesus é maior do que os problemas no coração, Jesus é maior do que os problemas no pulmão, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Todo nome que se possa mencionar se dobra diante do nome de Jesus. 1 João 4,17, o texto diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança firme de que segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Eu quero dizer para você, e aí vai da sua fé, Jesus tem doenças? Jesus
vive enfermo? Jesus tem qualquer tipo de sorte de doenças, pessoal? Então nós também podemos desfrutar de uma vida livre das doenças em Jesus. Jesus é saudável, pessoal? Então nós podemos desfrutar de uma vida saudável. Eu não tenho medo de falar isso. Eu sei que muitas questões pairam por aí. E a gente está respondendo aqui algumas, né? E vamos continuar respondendo durante essa série. Tenha calma, tenha paz. Eu quero que você tenha paz e receba no seu espírito, porque com a sua mente você não vai pegar. Minha vida foi mudada uma vez, eu contei isso aqui hoje de manhã, uma vez que na Nova, lá sentado no banco, eu ouvi o pastor Fragale dizer assim: eu tenho uma saúde sobrenatural. Quantas vezes eu já tinha ouvido sobre cura, sobre, saúde em Cristo? Muitas vezes. Naquele dia bateu diferente em meu espírito. É isso que eu quero que aconteça com você. Naquele dia, eu só estendi o dedo assim, ele falando, e eu disse: eu também. Naquele dia eu disse: eu também tenho. Nas minhas emoções, no meu corpo físico, eu também tenho. Eu poderia pensar assim: ok, mas pastor Fragale é o pastor Fragale, né, gente? Ele pode viver isso, eu sou um mero mortal. Não, eu tive a ousadia naquele dia apontar o dedo assim e dizer: cara, eu também. Você sabe por quê? Porque a mesma obra que cobriu o pastor Fragale com toda a sorte de bênção, me cobriu também. A mesma obra que me cobriu com toda a sorte de bênção, te cobriu também. Te cobre hoje. Em tudo que você precisar, a mesma. Isso aí tem gente fazendo assim, ó. Isso aí para mim também é a mesma coisa, isso aí. A mesma sorte de bênção que cobriu aquele homem, eu falei: cara, me cobriu também, é verdade. A gente gosta de pregar o evangelho, que a igreja amadureça, para que você não viva dependente de liderança de ninguém, de pastor, de nada. Você tenha uma vida abundante, superabundante em Deus. A gente prega para que você creia, pessoal. Que negócio é esse de que a minha oração é mais forte do que a sua? O mesmo nome de Jesus que está disponível para mim, está disponível para você. O que é isso? Eu sei que em muitos lugares, muitas pessoas gostam de, ficar como se guardasse para si todo o poder de Deus. E se ele não colocar a mão, se ele não orar, se ele não ungir, você está no sal, coitado. Não, pessoal, não. Jesus veio pregar um evangelho de crescimento, de vida íntima, direto com o Pai. Era isso que feria tanto os escribas, os fariseus, os religiosos daquela época, que gostava que o povo passasse por eles para ser abençoado. E Jesus vem pregando uma vida, uma vida intensa com Deus, de relacionamento de Deus, de filho, que pode desfrutar de toda a sorte de bênção disponível do seu Pai. Então não vem para cá com essa, só se o pastor orar, se ungir meu carro que vai ser abençoado, não. Pessoal, eu não incentivo isso, tá? Se me perguntar: pastor, vem aqui orar porque eu não sei mais o que fazer, a sua oração é igual a minha, pessoal. O nome de Jesus está disponível para mim da mesma forma que está para você. Não estou falando aqui que não oramos uns pelos outros, oramos uns pelos outros. Nós podemos nos unir em oração, oração da unanimidade, na oração da fé como igreja, isso é maravilhoso. Agora, quando a gente percebe que a pessoa está de amuleta, querendo depender, só se o pastor orar, só se meu líder orar. E é aí, pessoal, que tem muita gente aí fora, coitados, sendo muito manipulados, num evangelho torto, um evangelho que destrói a vida das pessoas, que seca a alegria das pessoas, manipulando as pessoas. Na Nova Igreja nós ensinamos o evangelho puro, genuíno de Jesus, para que você cresça, amadureça, olhe para a palavra e diga: estou vendo que isso está acontecendo na vida do pastor, estou vendo que isso está acontecendo na vida da minha liderança, e acontece na minha vida também, sou filho igual. Temos funções diferentes na igreja, ok? Respeitamos e honramos isso, mas nós não temos nenhuma exclusividade em relação ao poder de Deus. O poder de Deus foi liberado para todos aqueles que creem, na mesma medida, da mesma forma. É para você, é para hoje, é para agora. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama. E ela ouviu, graças a Deus que ela ouviu a pregação do evangelho genuíno de Jesus, ela ouviu uma pregação dessa. O texto era: assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Gente, o pastor não orou por ela.
O pastor não fez uma campanha de cura, nada disso. O pastor só ministrou e pregou, e o tema naquele dia era: assim como ele é, nós somos desse mundo. Ela foi para casa com aquilo remoendo no espírito dela. Remoendo no espírito dela. E em um determinado momento, depois ela contou, escreveu carta para o pastor, ela contando que ela falou assim: cara, eu acredito nisso. Jesus tem câncer de mama? Na simplicidade dela. Ela falou: Jesus tem câncer de mama? Eu tenho certeza absoluta que não. E ela disse: eu vou me posicionar hoje crendo que eu também não tenho. Porque assim como ele é, eu sou neste mundo. Tem alguém aqui que duvida de uma fé dessa? Tem alguém que duvida e que de fato o que aconteceu foi que aquele mal desapareceu da vida, do corpo físico dela. Aquele mal desapareceu do corpo físico dela, comprovado com exames e tudo mais. Não foi oração, não foi nada. Foi a fé genuína de alguém que creu radicalmente no que a palavra diz. É isso que eu estou querendo fazer entrar no seu espírito, na sua cabeça. Para que você tenha a revelação e o entendimento de que você foi plenamente curado em Jesus. Você pode pegar uma palavra dessa qualquer que nós liberarmos aqui, ruminar em seu coração e em seu espírito e dizer: quer saber, doença? Vai embora, eu não tenho mais você. Quer saber? Vai embora. Eu não aceito mais você no meu corpo físico. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Nenhuma doença prevalecerá em nosso corpo físico ou em nossas emoções. Eu profetizo em nome de Jesus a queda das doenças hoje. Eu profetizo em nome de Jesus a queda das doenças, seja ela qual for, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus. Caiam doenças agora mesmo, em nome de Jesus. Não há limite, não há limite. Não é eu que vou falar para você o limite da sua fé. Você, crendo, acredite, não há limite, não há limite. Amém, gente? Uma outra pergunta que muitos fazem é: mas será que Deus quer me curar? Já viram isso? Mas será que Deus quer me curar? Talvez essa enfermidade foi para a glória de Deus. Talvez essa enfermidade foi colocada pelo próprio Deus para poder me ensinar alguma coisa. Existem muitas teorias em relação a essas coisas horríveis que muitas pessoas aceitam e às vezes até pregam por aí. Mas eu quero que você seja fortalecido na verdade da palavra. Deus não tem doença para dar para você. Ele não pode dar o que ele não tem. Deus não tem mal para dar. O que acontece é que, de fato, não há ninguém aqui isento que possa dizer: eu não vou sofrer um ataque na minha saúde. Eu sofro ataques na minha saúde algumas vezes. Você pode sofrer ataques na sua saúde muitas vezes. Cara, o inferno se levanta de tudo quanto é jeito, de diversas formas, para tentar nos perturbar, tirar a nossa paz. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que você não precisa ter medo de pregar isso, de falar isso, de declarar que é curado, mesmo sentindo o sintoma. Mesmo sentindo o sintoma, porque a Bíblia fala que nós não fomos chamados para viver e andar naquilo que a gente vê. A nossa alma se alimenta dos 5 sentidos, daquilo que a gente vê, ouve, pega. A nossa alma é assim. Eu quero dizer para você que diferença há, pessoal, entre o cristão que só crê naquilo que consegue ver e o mundo aí fora. Não tem diferença nenhuma. A nossa diferença está no fato de que nós cremos que o que a palavra diz sobre nós é a verdade. O mundo e todas as circunstâncias ministram o tempo todo em nossa alma, mas a palavra ministra em nosso espírito. E é em nosso espírito, nessa coragem, nessa ousadia do nosso espírito, influenciados pelo Espírito de Deus, é que a gente rompe em fé e a gente pode confessar diariamente, se for necessário. Diariamente, se for necessário, confessar que nós temos saúde plena em Jesus. E você vai ver, porque é a palavra de Deus, o seu corpo físico, as suas emoções vão se alinhar com quem você já é em seu espírito, plenamente curado. Deixa eu ver aqui, quantos já viveram algum milagre nesse sentido? Eu estou vendo um milagre aqui na minha frente. Ó. Quantos já viveram um milagre aqui nesse sentido? Pessoal, é real, é real. E eu posso dizer para você, não é para alguns, não é para alguns selecionados, é para todos nós, é para hoje, é para agora, é uma obra completa, vigente, é para todo aquele que ousar crer. Quantos creem? Então seja liberado para viver milagres. Você está liberado para viver milagres, você está liberado para viver milagres. Será que Deus quer me curar? Vou voltar no texto de Mateus.
no capítulo 8, e agora vou dar uma ênfase nos versículos de 1 a 3, que dizem assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele tinha a mesma questão que muita gente tem. Qual é a questão? Se Deus quer ou não. Essa é uma questão que muitas pessoas têm, mas será que Deus quer? Bom, o entendimento errado de que Deus está usando aquilo para te ensinar alguma coisa já caiu, em nome de Jesus, pessoal. Mas aquele homem chega para Jesus dizendo: se você quiser. Normalmente é consenso geral, não há ninguém que diga o contrário, que Deus pode. Deus pode, pessoal. Mas quando a pergunta é, Ele quer? Aí começa, veja bem, calma aí, vamos aqui, mais. E, gente, na boa, deixa eu falar alguma coisa para você. Entrou esse mais, veja bem, não sei o que lá, cara, tu já caiu. Tire o mais. Tire o mais, tire o veja bem, tire. Deus quer. Por que Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte? Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: eu quero, seja limpo. E logo ficou purificado. Por que Jesus olha para aquele homem e diz: eu quero, e para você, eu não quero? E aí eu quero que você veja Jesus em ação. Veja nos evangelhos Jesus em ação, e você não vai encontrar um evento em que alguém chegou para ele com a necessidade de cura e ele disse: hoje não. Você não vai encontrar um evento em que alguém chegou para ele com a necessidade de cura e ele falou: não, agora não, o céu está fechado, está em greve. Inclusive o anjo, lembra do anjo que vinha aqui, descia no tanque de Siloé, agitava as águas, entrou em greve ele, acredita, gente? Entrou em greve e ele está pedindo um salário mais alto, e agora o céu está em crise, não dá para atender você, segura um pouco aí. Você não vai ver, quando Jesus olha para aquele homem e diz: eu quero, seja limpo, eu quero que você ouça alto no seu espírito hoje. Eu sei, vai ter gente que vai dizer: cara, não é bem assim. Ok, me ouça você, ouça alto em seu espírito agora. Jesus dizendo para você: filho, eu quero, seja limpo. Eu quero, seja limpo. E está liberado o milagre para todos quantos creem. Deus pode e Deus quer. É só ver Jesus em ação. Veja Jesus em ação e você vai ver como Deus quer. Quer ver uma outra coisa? Atos 10, 38. Esse versículo diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude ou com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ora, o próprio Jesus é Deus, amém, pessoal? Jesus em ação, ele é a expressão exata da vontade de Deus. Se não fosse da vontade de Deus curar, Jesus não teria curado. Jesus em ação é a expressão exata da vontade de Deus. E o texto de Atos ainda mostra uma assinatura de Deus em relação à cura. Jesus saía curando toda sorte de enfermidade e o texto diz: porque Deus era com ele. Deus assinando, eu quero. 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 Eu quero, eu quero. O texto diz que ele operava, curava toda sorte de doenças e enfermidades, e a Bíblia fala porque Deus era com ele. Era Deus dizendo: é isso aí, eu quero isso, vai fazendo mais, eu quero isso, assinando. Eu quero que você veja no mundo espiritual hoje a assinatura de Deus a seu favor, dizendo: eu quero, filho, está assinado. Eu quero, filho, eu quero, filha. Eu quero, filho, eu quero, filha. Sabe por quê? Diga assim: Jesus em ação é a expressão exata da vontade de Deus. Você vai encontrar um texto que diz que ele não pôde fazer muitos milagres no local onde não creram nele. Mas você não vai encontrar alguém que chegou para ele cheio de fé e ele recusou dizendo: hoje não dá. Você não vai encontrar. O nosso único limite é a fé. E eu quero dizer para você uma coisa. Você que às vezes pode estar pensando aqui: mas pastor, eu já vi situações, tem homem de Deus às vezes, e é homem de Deus mesmo, homem de Deus que às vezes sofre com uma doença, às vezes uma mulher de Deus sofre com uma doença, com uma enfermidade. Todo mundo já orou, todo mundo já fez de tudo, está claro para a gente que ele crê, que ela crê, todo mundo já. Pessoal, eu não tenho todas as respostas para casos específicos, mas uma resposta eu tenho para você.
A gente não deve fazer doutrina, não deve fazer doutrina de um caso específico ou outro. A nossa doutrina e a nossa fé está apoiada em Jesus em ação, no que a palavra diz. Eu não sei a fundo nada sobre nenhum caso específico e nem me interessa. E eu não quero que você saia daqui, às vezes preocupado em declarar saúde sobre a sua vida, e aí às vezes amanhã você chegar aqui gripado. Não vá para esse lado infantil. Uma luta, um levante na saúde, todos nós estamos sujeitos a sofrer. O que eu estou dizendo para você é te encorajando a crer que mesmo as doenças, aquelas rotineiras que todo mundo tem, que são curáveis, tratáveis, mesmo essas, meu filho, a depender da sua fé, de onde você alcançar, não há limite, essas mesmas podem desaparecer milagrosamente pelo poder de Jesus. Você não vai deixar o tratamento médico, você não vai deixar o remédio, não. Escute aqui. O seu médico vai ver a mudança e vai dizer para você, porque não faz mais sentido você tomar. Os exames estão mostrando que você está livre disso. Os médicos estão do lado de Deus na cura, pessoal. Os médicos estão do lado de Deus na cura, mas eles têm um limite. Nosso Deus não tem limite. Nós temos a nossa fé. Aonde a sua fé vai? Eu quero que você ouça essa palavra, escute essa palavra, para que a sua fé vá longe. E você possa desfrutar de uma vida realmente saudável em Jesus. Uma vida realmente saudável em Jesus. Quantos creem aqui? Deixa eu ouvir, quantos creem aqui? Ouça agora, feche seus olhos. Feche seus olhos e eu quero que você ouça com o seu espírito aberto o que eu vou falar aqui agora. Ouça hoje mesmo com o seu espírito aberto, em alto e bom som, a voz de Jesus dizendo para você: filho, filha, eu quero, seja curado. Porque Ele não ama mais aquele para quem Ele disse isso do que você. Não, Ele não ama. Ele não faz acepção de pessoas. Ele disse para aquele homem: eu quero. Escute no seu espírito Jesus dizendo para você hoje: eu quero. Não se importe. Ore uma vez. Faça a oração da fé. E se necessário for, agradeça 1.000.000 de vezes. O sintoma pode persistir. Você vai resistir. O sintoma pode persistir. Você vai perseverar e intensificar a sua confissão de fé, mais ainda dizendo: eu fui curado há mais de 2020 anos atrás. Cura, saúde me pertence, assim como salvação, redenção, remissão em Jesus. Quantos creem? Isaías 53, o capítulo da redenção. Nós lemos os versículos 4 e 5. E o versículo 1 não é à toa que o versículo 1 diz: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E aí vem contando a redenção em Jesus. Eu sei, infelizmente, muitos não querem dar ouvido. Muitos preferem ficar com as dúvidas, com os mais. Muitos querem ficar com os diversos preceitos que existem por aí. Mas eu quero liberar um tempo de milagre para todo aquele que diz simplesmente: eu creio. Simplesmente eu creio. Simplesmente, sem mais nem menos, eu creio em Jesus. Ouça em seu espírito: Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pela sua ferida nós fomos sarados. Feche seus olhos. Toda sorte de doença caia agora em nome de Jesus. Doenças emocionais que vêm para tirar a paz, caiam agora em nome de Jesus. Doenças físicas, no sangue, na pele, nos rins, no coração,
nos pulmões, no fígado, no baço, no pâncreas. Caiam agora todas as doenças em nome de Jesus. Se curvem agora diante do nome poderoso de Jesus. Se curvem agora diante do nome poderoso de Jesus. Segundo a Bíblia, o nome que está acima de todo outro nome que se possa mencionar. Se dobre agora a doença diante do nome de Jesus. Se dobre agora a enfermidade diante do nome de Jesus. Nós concordamos com um tempo de milagres a partir desse momento. Um tempo de milagre no meio da tua igreja que cresce no entendimento real, genuíno, de que em Cristo nós fomos completamente sarados. Você crê? Diga amém, eu creio.